Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso preparatório CCD. Hoje é a terceira parte da aula de regência e vamos estudar agora as revoltas provinciais. O contexto geral, tá, dessas revoltas é que, primeiro, elas foram muito características do período regencial e elas representaram ali, elas foram a expressão prática do conflito entre o centralismo e o federalismo, que a gente já falou dele nas duas aulas anteriores. Falamos com muita profundidade. Além disso, essas revoltas tiveram um grande aspecto social e político de todo aquele período. A gente vai ver que teve revoltas aí que foram completamente focadas na questão social, nos desejos de uma camada da população mais marginalizada de ter maiores direitos, de terem acesso à justiça, por exemplo. Então, isso é muito interessante da gente saber. E outras a gente vai ver que tiveram causas mais ligadas à política, aprofundamento mesmo de questões políticas, de busca por autonomia, de formas diferentes de se ter um governo, tá? Mas, assim, no geral, esses movimentos rebeldes, essas rebeliões e revoluções e revoltas, elas deram calma aí, a dicção aqui deu uma travada. Deram continuidade ao descontentamento com a centralização política do primeiro reinado, porque isso limitava a autonomia das províncias. E é bom a gente lembrar que no período colonial, o Brasil e as províncias, que na época eram as capitanias, tiveram muito acesso à autonomia política, justamente por causa da distância entre capitanias, por causa da falta e da dificuldade de comunicação entre o governo geral e capitanias mais ao longe, mais distantes, né, do centro político. Então, com o primeiro reinado, a gente teve o problema de lidar com essas novas forças unitárias que queriam centralizar decisões que antes eram tomadas nas próprias províncias, ok? Essas revoltas, elas não tiveram uma causa única. Cada revolta teve suas particularidades, tá? Cada revolta foi extremamente diferente e diversa das outras. Cada revolta teve causas, pessoas, ações, fins e inícios completamente diversos. E a gente tem que entender isso, ok? Mas elas, no geral, envolviam, além dos debates entre centralismo e federalismo, problemas da população, questões políticas, questões econômicas, ok? A gente teve ali até mais ou menos o meio da década de 1830 rebeliões que ocorreram nas capitais provinciais, tá? Que tinham mais enfoque político e que tinham essa expressão mesmo, por exemplo, em Salvador, que era a capital da província da Bahia, no próprio Rio de Janeiro, que era a capital da província do Rio de Janeiro, ok? E envolviam ali os militares, as tropas militares, o exército e os setores populares. Tanto é que isso não envolvia também só o exército, mas também envolvia milícias, tá, regionais. E foi criada a Guarda Nacional justamente para tentar evitar que o exército, que era uma instituição que já estava dando alguns problemas para o Brasil, e ele foi ali realmente criado com a independência, que ele tivesse tanta proeminência política. E ele realmente só foi ter essa proeminência com a Guerra do Paraguai, já no fim do Segundo Reinado, tá bom? Essa instabilidade, ela acometeu o Rio de Janeiro. Houve, gente, 5 levantes entre 1831 e 1832. O governo estava com medo de ser derrubado. Os dirigentes políticos queriam até tirar o pobre do Dom Pedro II do Rio de Janeiro e levar ele para São Paulo, porque estavam com medo do pessoal entrar lá e, sei lá, matar a criança ou sequestrar a criança. Uma coisa, assim, preocupante, sabe? E a gente teve essa questão política já muito destacada, mas inicialmente eram nas capitais. Só que, com o ato adicional de 1834, as revoltas elas se tornaram muito maiores, porque elas pararam de englobar questões políticas locais e passaram a englobar disputas de poder entre as elites oligárquicas, as elites locais, tá bom?
E elas foram revoltas muito maiores e muito mais extensas, como a cabanagem no Pará, que durou 5 anos, foi uma das revoltas mais violentas de todo o período brasileiro pós-independência e até pré-independência. A gente também teve a Sabinada na Bahia, que durou aí 2 anos mais ou menos, a Balaiada no Maranhão, que durou 2 anos, e a Revolução Farroupilha, que foi a revolta mais longa que a gente teve, durou 10 anos, mais ou menos, 1835, 36 até 1845, e envolveu não só o Rio Grande do Sul, mas também a região do Prata, principalmente o Uruguai, ou Cisplatina, mas aqui já era o Uruguai que ele já teve independência, ok? Então, a gente tem que entender que a descentralização, que foi promovida pela regência, pelos liberais moderados, ampliou essa autonomia provincial, deu para a autonomia novos poderes que antes não estavam, que antes haviam sido limitados pelo primeiro reinado, mas também aumentou as disputas entre as elites regionais, porque elas queriam controlar a política local. E, inclusive, muitas rebeliões, como a cabanagem e a farroupilha, envolveram justamente a escolha de presidentes de províncias que não haviam sido aprovados pela população e pelos poderes locais, tá bom? E assim, outro fator de desestabilização desse processo foi a ausência do imperador, porque Dom Pedro I foi para Portugal lidar com a questão sucessória de Portugal, e Dom Pedro II ainda era uma criança. E isso, essa falta do imperador, porque a gente vivia num sistema monárquico, diminuiu a legitimidade do governo. As pessoas não queriam aceitar aquele governo, não achavam que ele era legítimo, ok? E aumentou também o temor, o medo da fragmentação territorial. Esse medo só foi superado no segundo reinado, com a figura de Dom Pedro II. Ele foi uma figura que realmente saiu daquele plano apenas simbólico e foi para um plano prático, ok? E essa fragmentação territorial, gente, era uma coisa real, o medo era real. Foi o que aconteceu com a América Espanhola. E até mesmo projetos que já tinham sido fragmentados, mas eram projetos de confederação, eles se desmembraram posteriormente, ainda durante as décadas seguintes da descolonização. Então, a gente não está falando apenas da década de 1810, 1820, mas se estendeu até a década de 1840, 50, tá? Inclusive, a gente teve um desmembramento relativamente recente, já no início do século XX, que foi a independência do Panamá. Isso foi uma espécie de desmembramento, ok? Então, para a gente entender o quão complexo toda essa situação é. Então, assim, com essa instabilidade geral que estava no país, uma parte das elites, incluindo os liberais moderados, defendeu a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então, houve o golpe da maioridade, de 1840, que instaurou Dom Pedro II no poder. Na época, ele tinha 15 anos, era um adolescente, justamente com o objetivo de preservar a unidade nacional, lidar com os problemas internos e dar mais legitimidade ao governo, ok? Trazer mais estabilidade política, fortalecer a autoridade imperial, para lembrar a população que aquilo era uma monarquia, que era um império. E aí a gente tem, depois do golpe da maioridade, a estabilização política do Brasil, ali no segundo reinado, que realmente teve seu auge de estabilização na década de 1850. Mas isso a gente não estuda agora, tá? Mas estou falando já para vocês conectarem as peças lá na frente, para não chegarem surpresos, ok? Vamos aqui falar um pouquinho da Cabanada. Foi uma revolta que precedeu o ato adicional, mas esteve envolvida no contexto de debates de centralização e descentralização. Pessoal, eu repito, eu estou gripada, então se eu ficar fungando durante a aula, eu peço desculpas, tá? Porque realmente estou saindo aqui de uma gripe, mas o nariz ainda não está muito bem, ok? A Cabanada, chamada também de Guerra dos Cabanos, ela durou de 1832 a 1835 e aconteceu em Pernambuco. Sempre tem alguma coisa em Pernambuco, tá, pessoal? A gente teve a conjuração A conjuração dos alfaiates foi em Pernambuco. Não, perdão, não foi em Pernambuco, foi na Bahia. Troquei. A Revolução Pernambucana, isso sim foi em Pernambuco. A Confederação do Acador em Pernambuco. A Cabanada em Pernambuco. Posteriormente, em 1848, a Revolução Praieira também em Pernambuco. Então, assim,
Muita coisa está acontecendo em Pernambuco. Pernambuco está ali em momento de efervescência política, ok? E era uma província marcada por uma forte tradição em movimento contestatório, uma forte tradição de federalismo e até de movimento republicano. E é interessante entender isso porque no Brasil, no aspecto geral, a ideia de república vai ganhar força a partir de 1870, 1880, ok? Então, já tratar de republicanismo logo na década de 1830, na verdade, desde 1817, com a Revolução Pernambucana, é uma novidade, sabe? E é um precedente muito bom para o movimento republicano brasileiro, né? Um precedente muito forte. Mas tudo bem. A cabanada foi um movimento rural. Não confundam, gente, a cabanada com a cabanagem. São movimentos diferentes, ok? Eu vivia confundindo quando eu comecei a estudar. Tive que fazer flashcard para separar uma coisa da outra. E era um movimento formado por quem? Pequenos proprietários, trabalhadores do campo, indígenas, escravizados, escravizados fugidos, poceiros e até mesmo alguns senhores de engenho. A revolta, ela foi uma expressão do descontentamento dessas camadas populares ali rurais com a mudança política que aconteceu depois da abdicação de Dom Pedro I, tá? Eles viram aquilo, não entenderam, porque uma coisa que a gente tem que entender quando estamos estudando a história do Brasil é que muitas decisões políticas eram extremamente centralizadas na corte, ok? E muitas vezes a população ficava alheia ao que estava acontecendo. A própria proclamação da República aconteceu e, nas palavras de um jornalista da época, a população assistiu aquilo bestializada, completamente horrorizada, sem saber o que estava acontecendo. Então, assim, todo esse processo, ele acontece muitas vezes de forma alheia ao que a população quer, tá? No caso de Dom Pedro I, ele estava sofrendo muitas pressões políticas e houve clamor popular. Meu Deus, perdão pela dicção. Houve clamor popular para a saída de Dom Pedro, mas também tinha muita gente que apoiava Dom Pedro. Então, principalmente em províncias que estavam distantes da corte, toda essa questão de abdicação foi vista como muito distante da realidade deles, né? Então, eles estavam defendendo o quê? A restauração de Dom Pedro e estavam criticando os carbonários jacobinos. Thalita, o que acha um carbonário jacobino? Pessoal, para saber disso, a gente tem que entender o contexto europeu da época, que esses dois termos se referem a questões europeias, tá? Primeiro, jacobinos é uma referência aos revolucionários franceses que instauraram a República na França, ok? Então, era uma crítica a esse processo aí de deposição do rei. E carbonários fazia parte de uma sociedade secreta, liberal lá na Europa. E eram essas pessoas que ficavam ali por baixo dos panos, incentivando rebeliões e revoltas e protestos, entendeu? Então, tipo assim, para os pernambucanos, aquilo ali era uma loucura. Quem incentivou a restauração. Meu Deus, quem incentivou a deposição, a abdicação de Dom Pedro I? Quem estava liderando os movimentos políticos, eles eram carbonários jacobinos, ok? Além disso, quem apoiou esse movimento foram comerciantes portugueses do Recife, ok? Porque eles tinham interesses econômicos e políticos também de uma monarquia que era liderada por uma figura portuguesa, e políticos restauracionistas da corte, que queriam a volta de Dom Pedro I, que depois perderam bastante força, depois Dom Pedro I morreu, e se tornaram ali políticos que queriam manter a ordem monárquica e centralizada, tá? E eles também estavam querendo ali defender o antigo imperador. Volta pro Brasil, Dom Pedro I, entendeu? Só que assim, eram pessoas dos mais diversos espectros políticos e sociais. E a ideia de Dom Pedro I voltar para o poder tinha significado diferente para cada um, tá? Os militares tinham medo de perder o prestígio. Por que, Thalita, perder prestígio? O que tem a ver? Lembra que eu falei para vocês que durante a regência houve a criação em 1831 da Guarda Nacional? A Guarda Nacional, gente, não era um poder militar tipo exército, era uma milícia local comandada ali por poderes locais.
que inicialmente foi feito por eleição, depois foi o presidente lá da Guarda Nacional, o líder da Guarda Nacional, ele era indicado. Então, assim, tudo isso envolvia o quê? Envolvia disputas de poderes locais, tá? Então, os militares, vendo isso, vendo que o exército estava sendo deixado de lado, eles tinham um medo de perderem o prestígio deles. Além disso, e da onde que era esse prestígio, pessoal? Porque eles ajudaram ali na luta pela independência do Brasil, tá? Os proprietários rurais, eles queriam maior poder, maior influência regional, né, e tal. E muito dessa influência poderia, sim, estar ligada ao apoio de Dom Pedro I, às bases da monarquia no Brasil, que era a escravidão e o latifúndio. Os burocratas precisavam da estrutura imperial bem estabelecida, dependiam dos favores da corte, e as populações pobres, elas tinham medo de que essa mudança de governo fosse piorar a situação delas, o que é normal, compreensível, perfeitamente compreensível, né? Nesse contexto, o que aconteceu? Os cabanos, eles organizaram uma resistência prolongada por meio de guerras de guerrilhas. Essa estratégia de guerras de guerrilhas já existia no mundo, já tinha certa proeminência, foi muito utilizada na própria Revolução Francesa. Formaram até um exército com uniforme e instrumentos musicais, tá? Eles, como eu falei, foi um movimento rural. Em 1832, eles estavam ali nas matas de Pernambuco, principalmente na região de fronteira com Alagoas. Resistiram aí durante 4 anos, 32, 33, 34, 35. 1832, 33, 34, 35, ok? Só que assim, como todos os movimentos irrelevantes do Brasil, foi extremamente reprimido. Foi reprimido aqui por Manuel Carvalho Paz de Andrade, que ele era o presidente da província de Pernambuco na época. Se eu não me engano, ele inclusive foi um dos líderes da Confederação do Equador e agora ele estava reprimindo essa revolta. E ele organizou uma aliança com as províncias vizinhas para justamente combater esse movimento. Muitos movimentos do Brasil, eles não estavam necessariamente limitados a um estado, eles acabavam se espalhando pelas redondezas, apesar de não terem ainda um grande aspecto, impacto nacional, ok? Em 1835, já no fim da cabanada, Paz de Andrade aplicou a política de terra arrasada, ou seja, todas as pessoas, todos os seres humanos que estivessem dentro de uma área dominada pelos revoltosos, dentro de um pedaço de terra, eram considerados inimigos e deviam ser mortos. Por isso o nome Terra Arrasada. E assim, foi uma repressão muito intensa. Mais de 1.000 pessoas foram presas, mais de 2.000 pessoas morreram. E isso foi uma prova da violência que o governo regencial usou para poder reprimir esse tipo de movimento, com o objetivo de quê? De manter a ordem e manter a unidade do império, tá? Passando para a cabanagem, outro movimento, outro período histórico, outra região, tá? Cabanagem ocorreu entre 1835 e 1840 no Grão-Pará, ok? Essa foi a primeira revolta regencial de grande repercussão nacional. Ocorreu 1 ano após a publicação ali do Ato Adicional de 1834 e ocorreu numa província que tinha uma relação muito diferente das relações de outras províncias com o poder central, tá? O Pará, ele só aderiu à independência do Brasil em 1823, já no ano seguinte à proclamação de independência, por uma imposição militar, tá bom? E assim, o Grão-Pará ele tinha uma trajetória diferente da trajetória restante do Brasil. Talvez vocês lembrem, quando a gente estava estudando período colonial, que o Brasil foi dividido. Ele não era apenas um território inteiro chamado de Estado do Brasil. Havia o Estado do Brasil e havia o Estado do Grão-Pará e Maranhão. Eram estados diferentes que foram separados, ficaram separados durante muito tempo, foram unificados ali apenas com Pombal, 1774, se eu não me engano. Se eu não errei o nome, foi mais ou menos nessa época. Então, assim, era um contexto diferente. A colonização da região começou 116 anos depois do início da colonização no Brasil. Ela iniciou em 1616, tá? Com a fundação do Forte do Presépio, ali na Foz do Amazonas, que originou Belém. Houve muita presença estrangeira na região, na Amazônia. A gente teve que lidar com o colonialismo sobre a Amazônia muito intenso desde o início do período colonial e até a Primeira República,
a gente vê o Barão do Rio Branco lidando com todas essas questões, ele se alinha aos Estados Unidos, cria um paradigma de política externa de alinhamento a Washington em detrimento de alinhamento a Londres, justamente por causa dos interesses expansionistas europeus na Amazônia, ok? Mas assim, isso é assunto para a gente ver na aula de Primeira República. A apostila já está liberada, link na descrição, por favor. Quem quiser ler o assunto e que aprende melhor lendo, compre a apostila, que lá tem tudo. Inclusive, gente, eu acho que essa foi a maior apostila até agora de Primeira República, mais de 250 páginas. Mas é porque tem muita coisa que acontece, tá? Continuando. E também havia interesse na exploração das drogas do sertão. Thalita, o que eram essas drogas do sertão? Era cocaína, meu Deus do céu? Não. Eram especiarias da floresta amazônica. Guaraná, cacau, canela, pimenta, ok? Isso. Tranquilo, tá? Não eram literalmente drogas. Depois da colonização portuguesa, em 1616, né, desse início, a gente teve em 1621 a criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão, que era separado do Estado do Brasil e que estava mais ligado a Portugal do que estava ligado ao Estado do Brasil e tinha como objetivo a exploração dos produtos amazônicos, o desenvolvimento de atividades agrícolas, comerciais, tinha grande influência da igreja, tá? A colonização aqui na Amazônia teve grande aspecto religioso. A partir de 1751, a Belém virou a capital do estado do Grão-Pará e Maranhão, antes era São Luís, e isso reforçou a presença portuguesa na Amazônia e a ligação com a metrópole. Era mais fácil enviar um navio para Portugal do que enviar um navio para o sudeste e sul do Brasil, ok? Em 1755, o Marquês de Pombal criou a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que controlou ali o comércio regional, recebeu o monopólio comercial e o monopólio de tráfico de escravizados, introduziu o tráfico de escravizados de forma mais intensiva na região e fortaleceu a arrecadação de impostos, incentivou a economia local também, impulsionando exportações de arroz, algodão, cacau, madeira, especiarias e das drogas do sertão, ok? E também ampliou a entrada dos africanos escravizados. Ah, tá, isso aqui eu já falei. Em 1778, com a viradeira, ou seja, o reinado de Dona Maria, que reverteu muitas das políticas que foram introduzidas pelo Marquês de Pombal, houve extinção da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, mas isso não impediu a dinamização econômica do Grão-Pará, tá? Que durante muito tempo teve aí uma grande parte das exportações brasileiras para Portugal, especialmente das drogas do sertão, e posteriormente de algodão, principalmente ali na virada do século XIX para o século XX. Algodão ele se tornou um dos principais produtos exportados. Só lembrando, gente, durante todo o período colonial, o açúcar sempre foi o primeiro produto exportado do Brasil. Ali, pelo menos a partir de 1830. E permaneceu assim. O café só veio durante o período joanino e início do primeiro reinado, tá? Antes disso, açúcar. Durante a independência, o Grão-Pará tinha fortes vínculos, tanto econômicos quanto comerciais, com Portugal e políticos também. Resistiram à integração ao novo Império do Brasil, porque eles eram mais ligados a Portugal do que à corte, no Rio de Janeiro. Tinham grandes ressentimentos, porque eles tinham pouca participação política nessa nova estrutura nacional, né? Houve, além disso, um aumento da tributação e sobre a exploração das drogas do sertão. E a centralização política no Rio de Janeiro causou mais descontentamento regional. O pessoal tinha pouca participação política. Era uma coisa assim que realmente causaria em qualquer região certo ressentimento e certo sentimento de revolta. A cabanagem ela reuniu o quê? Grupos sociais marginalizados. Então a gente está falando dos indígenas, mestiços, negros, trabalhadores dependentes, trabalhadores pobres, os pobres rurais. Eles viviam em condições precárias nas cabanas, daí que vem o nome do movimento, cabanagem, tá? Além disso, a revolta também teve caráter político, porque envolveu grupos da elite local que rejeitaram a nomeação de um presidente de províncias lá que eles não gostaram. Enfim, tudo isso motivou o início dessa rebelião. Em janeiro de 1835, com a liderança de Antônio Vinagre, os cabanos eles tomaram Belém, ocuparam o quartel, ocuparam o Palácio do Governo, mataram o presidente de província nomeado, que era Lobo de Souza,
e no lugar dele colocaram Félix Antônio Clemente Malcher como presidente de província. Só que o Malcher rompeu com os cabanos, tá? Defendeu a rendição do movimento, falou que era para o pessoal se manter fiel à regência, que agora que ele estava no poder, gente, vamos findar. Resolveu o que tinha que resolver, tiraram o presidente ruim e acabou aqui, né? Vamos manter a ordem. Só que aí o pessoal foi lá e depois ele. Simplesmente o cara foi deposto. E a revolta, então, se tornou assim de dimensões sem precedentes. Se expandiu pelo Pará e pelo Amazonas, não ficou só em Belém, não ficou só na capital, expandiu por todo o interior dessas duas províncias e demandou uma forte reação militar do governo imperial, tá? Eles tinham que controlar o que estava acontecendo. Já em 1836, houve a retomada de Belém pelas tropas imperiais, tá? Só que isso não findou o movimento, porque o movimento se interiorizou. Ele continuou no interior da província, sob a liderança do Eduardo Angelim. Ele era líder, gente, ele vinha do Ceará, parou lá no Pará e agora se tornou líder do movimento. E o que os cabanos defendiam, né? Várias coisas ao mesmo tempo. A autonomia do Pará, defesa dos brasileiros, do catolicismo. Eles se opunham aos portugueses, se opunham aos estrangeiros que viviam lá no meio da Amazônia. A gente tinha muita presença estrangeira no meio da Amazônia, tá? Defendiam o apoio ao príncipe Dom Pedro II, mas assim, não teve um projeto político unificado, homogêneo, consolidado, fortificado, planejado, não, tá? Além disso, apesar de ter havido participação de negros e indígenas, a cabanagem, como um todo, assim, com um projeto centralizado, não promoveu a abolição da escravidão. Na verdade, o Angelim reprimiu revolta de escravos. Uma parte da população, sim, apoiava a escravidão, mas o movimento como um todo, não. Entre 1836 e 1840, houve resistência dos cabanos no interior da província. Eles radicalizaram as reivindicações, eles queriam uma autonomia local, fim da escravidão, oposição ao domínio português, tá? Isso não era as lideranças políticas centrais que estavam pedindo, era realmente a população que estava lutando, ok? E houve vários episódios de violência. No livro da cabanagem, especificamente, há uma descrição mais extensiva do que significou. Então, a gente tem, tipo, portugueses sendo mortos, senhores de engenho sendo mortos, senhores de escravos sendo mortos pelos escravos. A gente tem mulheres sendo violentadas, presos políticos sendo presos dentro de navios e o pessoal jogava calcário em cima deles. Eles morriam ali depois de desidratados, depois de passar vários dias sem acesso à água. Era uma coisa, pessoal, muito absurda, muito violenta, ok? E a repressão imperial foi violentíssima também, né? Eles bloquearam o Rio Amazonas, tiveram vários confrontos e batalhas violentas, destruíram Belém, destruíram a economia da província. E foi um caos. Gente, até hoje, a gente não sabe com certeza a quantidade de mortos. Cada bibliografia que eu li era uma quantidade diferente. Mas a gente sabe que foram dezenas de milhares de vítimas, tá? Parcela significativa da população. Tem gente que fala que foi metade da população do Grão-Pará. Tem gente que fala que foi 20%, que foi 10%, que foi 40%. Sempre assim. Pessoal, tem gente que eu já vi a demografia assim, que na província existiam 100 mil pessoas, das 100 mil, 10 mil a 40 mil morreram. De todas as bibliografias que eu li, o retrato mais certeiro é de que foram dezenas de milhares de pessoas, de vítimas que morreram, com uma grande parcela da população, que pode variar ali de entre 10 a metade da população do Grão-Pará, ok? Não temos como saber os dados por exato. E assim, foi uma violência que envolveu vários episódios de massacre, destruição de áreas urbanas, prisões nos navios prisões, participação popular nesse processo todo. A galera realmente ficou com medo de haver um episódio de haitianismo, né? Uma revolução semelhante à do Haiti, em que os escravizados tomaram o poder lá dos senhores dos engenhos de açúcar. Então, assim, houve um choque entre a identidade da sociedade amazônica, que era uma identidade própria deles, e o projeto centralizador do império. Então, houve essa dificuldade de integração política da região depois da independência. Esse movimento ele não tinha esse caráter nacionalista que a gente vê na Europa, mas ele mostrava o quê? A resistência dos grupos que eram próprios dali, que já tinham uma identidade própria,
que eram os grupos de indígenas, negros, mestiços, e eles estavam resistindo às intenções e às atitudes de um governo que para eles era distante, que para eles era estrangeiro, que para eles não era legítimo, ok? Então, assim, a cabanagem ela foi uma das revoltas mais violentas do período regencial, tá? Inclusive, cai na prova do TPS que a revolta mais violenta do período regencial foi a cabanagem. Eu marcaria certo, porque realmente foi muito violenta. Mas é uma questão que poderia interpor recurso, porque a gente não tem como quantificar necessariamente a violência. Se cair, por outro lado, que a cabanagem foi uma das revoltas mais violentas do período regencial, certo, tá? Pessoal, agora eu vou falar dos anões na Bahia, mas eu vou deixar já para a próxima aula, que já deu aqui meia horinha de aula. Eu quero sempre deixar as aulas mais curtas, tá bom? A gente se vê já já.